O Poder para Vencer, parte 2. O Poder para Vencer. Quero contar nesse dia, nessa manhã, uma história de um pastor chamado Davi, né? A história diz que ele vivia nas colinas de Israel, ele cuidava das ovelhas do seu pai e ele era o menor entre os seus irmãos. E muitas vezes era ignorado, subestimado. No entanto, Davi possuía algo que os outros não viam, que era uma fé inabalável em Deus. E um dia algo saiu fora da normalidade, que abalou toda a estrutura de um país, de uma cidade, onde Israel tinha que enfrentar um gigante chamado Filisteu. E surgiu um grande desafio que amedrontou a todos. Um gigante chamado Golias, armado até os dentes, provocava e humilhava os israelitas. Nenhum dos soldados, pelo que conta essa história, se atrevia a enfrentá-lo. Cada um, cada um tinha sua expectativa, mas o que mais crescia entre o povo era o medo e a desconfiança, e o exército ali era enfraquecido. Mas interessante, enquanto nós damos ouvido àquilo que as outras pessoas dizem, quando o nosso coração está focado em Deus, algo acontece sobrenatural na nossa vida. Quando a gente olha para a história de Davi, o menino de fé, a gente vê que Davi visitava o campo de batalha para levar comida aos seus irmãos. E ele ouviu as provocações de Golias. Interessante que, em vez de ele sentir medo de toda aquela situação, ele não sentiu medo, mas ele falou assim: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse que afronta o Deus? As batalhas parecem impossíveis, mas Davi não via como impossível aquela situação. Então, para você nesse dia, eu quero marcar 5 pontos importantes que nós vamos orar. Primeiro, tenha uma fé inabalável em Deus, não nas circunstâncias. Davi não olhou o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Ele confiava que Deus era maior do que qualquer adversário. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios gigantescos, o primeiro passo é confiar em Deus, independente da circunstância. Seja qual for o seu problema hoje, olhe para o Senhor. Mas para mim olhar para o Senhor, eu preciso ter uma base bíblica, que é vamos pegar nessa manhã um Salmo, Salmo 27, 1 diz o seguinte: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você não vence sem base bíblica, sem ler Bíblia. Lembre das vitórias do passado. Davi não apresentou a Golias sem um histórico de superação. Ele havia vencido leões, ursos, enquanto cuidava das ovelhas do pai. Em nossas batalhas, lembrar das vitórias que Deus já nos deu, fortalece para a gente poder prosseguir em frente. Quantas coisas você já venceu? Lembre dela. Olha o que diz em 1 Samuel 17:37. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. De quem o Senhor já te livrou em qual situação? Terceiro, seja corajoso mesmo quando os outros duvidarem. Saul e os outros soldados não acreditavam que Davi pudesse vencer. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem não acreditar que somos capazes de vencer nossas batalhas, mas é importante manter a coragem, confiando em Deus. E qual que é a palavra que eu preciso decidir para eu continuar?
Não se preocupe o que o outro vai achar, mas preocupe o que Deus diz para você. 1 Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará por onde você andar. O Senhor estará com você por onde você andar. Quarto ponto, vai marcando aí, são 5. Confie no poder de Deus e nas suas próprias forças. Davi sabia que a sua vitória não viria de uma armadura ou de uma espada que eles montaram para ele, mas da força do Senhor. Não é daquilo que as pessoas estão preparando para te ajudar, mas é aquilo que Deus. Precisamos confiar nas nossas habilidades do que Deus tem para nós. Podemos nos sentir sobrecarregados, no entanto, quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos forças além do que podemos imaginar. Olha o que diz Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o último ponto. Encaro os desafios com ousadia e determinação. Davi correu ao encontro de Golias, mostrando sua ousadia e confiança no Senhor. Da mesma forma, devemos enfrentar nossos desafios de frente, sabendo que Deus luta ao nosso redor. Vamos lá, 1 Samuel 17:47, que diz o seguinte: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. É o Senhor. Vai com ousadia, parte para cima, mas parte para cima com a palavra na boca, com a palavra afiada. Querido Espírito Santo, esses 5 pontos o Senhor nos demonstrou, Deus. Como o Senhor ajudou, auxiliou Davi naquela vitória. Nós podemos enfrentar qualquer dificuldade das nossas vidas, mas precisamos encarar tudo com fé. Lembrar das vitórias passadas, daquilo que já enfrentamos, dos desafios com coragem, confiar no poder de Deus e agirmos com determinação. É assim, Deus, que nós vamos ser capazes de superar qualquer coisa em nossa vida. E para superar, nós precisamos do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos abençoar. E que, assim como o Senhor falou conosco nesse dia, 5 pontos para não desistir. Eu não vou desistir. Se nós ficarmos olhando as conversas das pessoas que estão falando ao redor, nós vamos adoecer. Mas nós temos que ouvir o Senhor falar conosco. Pois assim nós venceremos em nome de Jesus. Amém.